Agora são 7 horas em ponto, a gente está de volta com o Manhã no Ar e voltamos a falar dos casos da área policial. Porque um policial militar foi atingido com um tiro no rosto durante um assalto. O Fred Rocha está ao vivo e tem os detalhes desse caso. Olá, Fred, já você tem informação do estado de saúde desse PM? Sim, Adriane, o sargento Adailton Moreira Guedes está internado no Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. Ele levou um tiro na boca, o projétil está alojado no pescoço. O estado de saúde dele é estável. Esse caso aconteceu ontem à tarde na zona centro-oeste da cidade, no Alvorada, depois que um estabelecimento comercial foi assaltado. De acordo com informações de uma testemunha, 2 pessoas chegaram em uma moto. O bandido que estava na garupa desembarcou, entrou lá no comércio, anunciou o assalto. O sargento estava dentro desse comércio, não se sabe se fazendo a segurança ou se como cliente. Também a polícia tenta descobrir se o sargento reagiu ao assalto ou se a presença dele foi percebida por esse bandido que decidiu então efetuar esse disparo. Depois do crime, lógico, o bandido fugiu ali da área com outro comparsa que já o estava aguardando lá de fora na motocicleta e o sargento levado ao hospital. A Delegacia de Roubos e Furtos e Defraudações, que está à frente do caso, o delegado Guilherme Torres, ouviu as primeiras pessoas que viram como tudo aconteceu e agora busca a dupla que participou deste assalto. Inclusive, a polícia sabe que eles levaram o dinheiro lá do estabelecimento comercial. A expectativa da polícia é conseguir identificar os suspeitos. Já tem inclusive uma foto sendo veiculada, pelo menos de um, o que teria tido participação, então, que atirou contra o sargento. A polícia espera conseguir prender essas pessoas logo, breve, para que elas paguem pelo crime que cometeu, né? E a gente torce aí para que o sargento se recupere o quanto antes, né? Para que essa bala possa ser retirada, né, do pescoço sem grandes complicações. Agora, Fred, aconteceu um caso também no bairro Coroado de um adolescente que foi atingido por um disparo aparentemente acidental. Um adolescente de 16 anos de idade, segundo informações dos próprios familiares, saiu de casa por volta de meia-noite da última segunda-feira. Ele saiu apenas para comprar um lanche e, segundo informações de testemunhas, quando estava retornando, passou também num comércio, viu que ali tinham pessoas conhecidas, amigos, ele foi chamado, foi até o local. Lá dentro estava o principal suspeito de cometer, então, esse crime, né? Foi um tiro acidental, mas esse suspeito estava armado com uma pistola. E, segundo informações das pessoas ali da área, este suspeito tem envolvimento com o tráfico de drogas no local. O adolescente, então, estava ali junto a esta pessoa, a este suspeito, quando ele, em punho, a pistola, ficava tirando e colocando o carregador da arma e depois apertava o gatilho. Nessas idas e vindas, a arma disparou e atingiu a cabeça do adolescente. Ele foi levado para o SPA do Coroado pelo próprio suspeito lá que efetuou esse disparo. Só que depois, esse homem fugiu, provavelmente com medo de ser preso, já que ele tinha que provar a procedência da arma e também há uma forte suspeita de que essa pessoa tenha envolvimento com o tráfico de drogas, como já foi explicado. A polícia busca informações porque também quer colocar atrás das grades esta pessoa. O adolescente está internado no Hospital de Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, ainda com a bala alojada ou com o projétil alojado na cabeça, viu, Adriane? E brincar de atirar, né? Brincar, uma espécie de roleta russa, acaba sendo uma loteria de morte aí, né? É algo muito sério. Eu nem gosto de dizer que é um tiro acidental, porque ali você está correndo o risco, assumindo até o dolo, quando você começa a brincar com uma arma, né? E a chance de atingir alguém, de machucar e até de matar uma pessoa é muito grande. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E uma drogaria foi alvo de criminosos no bairro Raiz, na zona sul da capital. A ação foi toda registrada por câmeras de vigilância. O assalto aconteceu quando os 2 bandidos vieram aqui pela Avenida Silves e entraram nesta drogaria. Eles surpreenderam funcionários e clientes que estavam lá dentro, como mostram as imagens da câmera de segurança aqui do circuito interno. E eles então já foram surpreendendo, principalmente os clientes que estavam aqui vendo o que queriam comprar e também os funcionários que estavam aqui do outro lado do balcão.
Inclusive, em um certo momento, a imagem da câmera de segurança mostra quando os bandidos obrigam as pessoas a ficar aqui nesse ponto, né? Elas se agacham. Enquanto o outro vem aqui no caixa, abre e vai retirando todo o dinheiro que existe aqui nesta parte. Segundo informações das vítimas, os dois bandidos levaram 3 aparelhos celulares e também a renda aqui da drogaria. Bem, não satisfeitos, eles obrigaram as pessoas a vir aqui para esse lugar, que é o ambulatório aqui da drogaria, né? E também tem uma câmera de segurança ali. Ela mostra o momento em que o bandido obriga também que as vítimas entrem aqui nesta parte. E aí fica todo mundo aqui. Em seguida ele fechou, trancou aqui o local e jogou a chave no chão. Foi aí que, quando ele foi embora, um funcionário pulou esta parte que não é tão alta, conseguiu ver que a chave estava aqui no chão e aí mais uma vez pegou, abriu para tirar quem estava trancado aqui. O que o proprietário aqui deste local deseja é que esses bandidos sejam identificados para que eles não voltem aqui, até porque este dono da drogaria está já há um pouco tempo aqui no local, porque os outros donos já inclusive foram passando, porque em épocas anteriores a drogaria já foi assaltada. O caso está sendo registrado na polícia e a expectativa é de que, a partir do conhecimento dos policiais sobre o que aconteceu aqui na drogaria, com as imagens das câmeras de segurança, os dois criminosos possam ser identificados, já que o que foi registrado pelo circuito interno pode sim ser preponderante para isso. Eles não estavam com nenhum pano no rosto, com nada. Então fica mais fácil a percepção. Quem conhece esse homem ou essa dupla vai poder dizer à polícia onde mora, vai poder dar uma informação mais concreta. E em Parintins, o homem foi preso suspeito de arrancar parte da orelha da ex-namorada e agredir a ex-cunhada. Ele alega que não tinha intenção de cometer a lesão corporal e que estaria fazendo um carinho na ex. Aqui em Parintins, um jovem de 24 anos de idade foi preso suspeito de arrancar com uma mordida um pedaço da orelha da ex-namorada dele. De acordo com a polícia, ele não aceitava o fim do relacionamento. E durante uma discussão entre o casal, perto de um bar no centro da cidade, aconteceu a lesão corporal. Isso ele foi apresentado aqui pela Polícia Militar, né, em situação de flagrante delito. Ele confirmou realmente que praticou esse crime, né, bárbaro, né, de ter arrancado parte da orelha da vítima. Disse que ficou chateado, né, porque viu a vítima supostamente conversando com alguns amigos e foi tomar satisfação e queria tirar ela do bar, né, para conversar com ela do lado de fora. Como ela se recusou, ele ficou aborrecido, se exaltou e acabou praticando esse crime contra a vítima. O rapaz ainda teria agredido a ex-cunhada. A irmã da vítima também foi agredida, né, com pequenas lesão corporal de natureza leve e no qual ele foi flagranteado em razão das duas vítimas e será encaminhado à justiça. Em entrevista à nossa equipe, ele disse que não tinha intenção de arrancar a orelha da ex-namorada. Nós não vamos mostrar o rosto dele para preservar a identidade da vítima. Foi um caso acidental porque a gente estava bebendo lá e tinha muita gente dentro do Paricomp. Aí eu fui lá com ela pra gente conversar. Falei pra ela que eu queria conversar com ela. Aí ela falou que não dava, que não sei o que. Aí eu falei, pô, vamos só conversar lá fora. Aí a irmã dela chegou, aí depois chegou mais um menino por trás e eu tava conversando no ouvido dela, né? E a gente tinha um carinho de tipo se morder. Aí eu tava conversando no ouvido dela. E, tipo, na hora foi beliscar a orelha dela, né? Foi que me puxaram e puxaram ela também ao mesmo tempo. Aí, no caso, o acidente ocorreu, que foi danificar a orelha dela. Agora o jovem vai ser transferido para a unidade prisional da cidade, onde vai ficar à disposição da justiça.
Esse caso em particular, a vítima e as testemunhas até falaram que ela já vinha sofrendo algum tipo de violência contra ele, assim, violência moral. Ele sempre foi bastante ciumento, mas só que ela nunca denunciou. Então é isso que a gente sempre alerta, né, para as vítimas de violência doméstica. A partir do momento em que começa aquela violência psicológica, moral, já é para a vítima procurar a delegacia para solicitar uma medida protetiva de urgência, justamente para não chegar nesse crime mais grave, que é da lesão corporal ou até mesmo feminicídio. E um homem de 40 anos foi preso suspeito de estuprar uma adolescente. A vítima tem 14 anos. A repórter Nádia Saldanha conta os detalhes desse caso. Era por volta de 1h da manhã desta segunda-feira, quando os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por meio do CIOPS para uma possível ocorrência de estupro. Ela estava chorando muito e debilitada e reportou tudo o que aconteceu aos policiais. Quando a guarnição chegou no local, a guarnição se deparou com a vítima e que relatou que ela realmente estava na companhia de um rapaz no decorrer da noite, do dia e da noite, que possivelmente estava usando entorpecentes e algum tipo de bebidas alcoólicas. Que quando ela foi para a residência desse que estava acompanhando ela dormiu, né? E quando ela acordou, duas pessoas, esse acompanhante dela e um outro que ela não conhecia, simultaneamente estariam praticando relações sexuais com ela, não autorizadas, né? Quando chegaram no local, aqui no bairro Tancredo Neves, logo avistaram a vítima, uma menina de 14 anos de idade que estava sob a proteção de uma senhora, a vizinha de onde tudo teria acontecido. Ela pediu abrigo nesse local, estava muito abatida, né, abalada no que tinha acontecido. E a senhora conversou com ela, perguntou o que tinha acontecido. Quando ela relatou e viu que se tratava de uma coisa de tamanha gravidade, ela imediatamente ligou para o 190 e o 190 repassou a ocorrência e a guarnição prontamente foi até o local e atendeu da melhor forma possível a ocorrência. Um dos autores do crime foi preso pelos policiais militares e foi flagranteado por estupro. O outro conseguiu fugir. Este homem de 40 anos logo foi encaminhado para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e deve ficar à disposição da Justiça. E dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas apontam queda no número de denúncias de estupro de vulnerável. De acordo com um balanço feito com registros de janeiro e fevereiro de 2019, no comparativo com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 60% no número de vítimas que compareceram à delegacia para denunciar abusos do tipo. Por mais que ainda aconteça, os casos de estupro de vulnerável registrados, envolvendo crianças e adolescentes, vêm diminuindo cada vez mais. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, foi necessário intensificar algumas medidas tomadas pelo órgão para inibir cada vez mais essa prática envolvendo menores. Primeiro, nós reforçamos os plantões e também demos maior apoio à delegacia das crianças vítimas. E isso tem dado um resultado positivo dessa estatística. Queremos dizer que também não é isolado, são ações das operações que nós fizemos. Somente em janeiro e fevereiro de 2019 foram registrados 20 casos envolvendo crianças e 18 envolvendo adolescentes. Já em relação a janeiro e fevereiro de 2018, foram denunciados 45 casos com crianças e 50 com adolescentes. Apesar da diminuição no número de casos, a queda pode estar relacionada a um tipo de comportamento que cerca o estupro: o silêncio. Denunciar é um ato de coragem. E quando a vítima decide falar sobre os abusos, pode levar outros jovens a registrarem a denúncia. É o que afirma a delegada da especializada em proteção à criança e ao adolescente. Infelizmente, também a maioria das vítimas de abuso sexual, intrafamiliar, não é uma vez só. Quando a vítima resolve falar e expor o que ela está sentindo, ela já vem sofrendo há muito tempo. Muitas vezes ela precisa sair da infância, ter sua independência para que ela tenha coragem de gritar e dizer tudo aquilo que ela passou. E isso também serve como medida pedagógica, para que outras pessoas vejam e saibam que não vai ficar sem punição, saibam que existe uma polícia que está vigilante, saibam que as vítimas podem denunciar e têm com quem contar.
Um exemplo disso é o caso de uma menina de 11 anos que procurou a delegacia para denunciar os abusos cometidos por um conhecido da família. O registro incentivou 2 enteados do acusado, que também compareceram à especializada para relatar os estupros sofridos por mais de 10 anos. Geralmente a denúncia vem em cadeia, né? As vítimas sofrem junto, todos calados. O abusador, um traço muito característico dele é manter aquele segredo através de ameaças, através de incutir na mente da vítima que é inferior, tanto emocionalmente, né, no critério etário também. Então ele tem aquela experiência e ele acaba incutindo a culpa na vítima. Então quando uma das vítimas resolve denunciar, vem em cadeia. Então todas as pessoas da família que já foram abusadas acabam nos procurando e gerando o procedimento. Então, aquele procedimento foi concluído com sucesso. Espero que já esteja denunciado e que fique segregado até o final do processo. Esta adolescente sofreu abusos por quase 1 ano. Ela foi vítima de um homem que também dizia ser amigo da família. Ele era pastor e professor de reforço. À época do crime, ela tinha apenas 12 anos. O trauma está no relato da adolescente. Eu percebi quando os carinhos, digamos assim, começaram a ser toques. Ele tocava em meus seios, apalpava minha bunda, ele tocava nas minhas pernas, eu dizia para ele parar. E ele sempre me falava: poxa, não posso tocar nem um pouquinho, você confia em mim, eu confio em ti, eu sou teu amigo. Eu me sinto violada e surpreendida porque a minha vida inteira eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Eu tento me esforçar a fazer o meu melhor, mas eu creio que daqui para frente vai tudo melhorar, eu vou conseguir passar de todos esses problemas. Após tantos abusos, a jovem passou a dar sinais. E a mãe percebeu que algo de errado havia acontecido quando notou a mudança de comportamento da filha. Muito agressiva, chorava muito, explosiva, não dormia, só dormia comigo, abraçada, tinha muitos pesadelos e também não conseguia render. Então a minha filha foi por alguns meses, quase 1 ano, muito oprimida, uma criança muito triste, muito nervosa. E isso também me abalou muito, porque como ela dizia: mãe, eu quero denunciar, mas eu tinha que esperar o tempo do abalo emocional dela. É possível ajudar outras vítimas que ainda sofrem em silêncio. De acordo com a Polícia Civil, qualquer suspeita ou sinal de abuso sexual pode ser denunciado através da linha direta da Secretaria de Segurança Pública. É importante frisar que a população ela participa através do 181, quando ela passa a ligar, passa a dar as informações, denunciando qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de ação criminosa que esteja acontecendo ou que vai acontecer. A sociedade vem evoluindo, o sistema penal como um todo vem evoluindo no sentido de punir com penas mais severas, né? No sentido de credibilizar a palavra da vítima, para que ela não caia no descrédito, para que aquela velha frase do estuprador dizendo que foi ela que quis, que foi ela que estava querendo, que foi porque ela estava com uma roupa insinuante, nada disso, isso são inverdades que têm que ser derrubadas e toda a sociedade pode participar desse processo, né? Desse processo de realmente abolir esse costume tão odioso da nossa realidade. E apesar desses números, né, dessa redução apresentada em 2 meses, a gente sabe que os números de ocorrências de violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é muito grande aqui no Amazonas. E a redução não significa necessariamente que os casos não continuem acontecendo. Muitas crianças continuam sendo vítimas sem ter coragem, sem ter como chegar até alguém que possa fazer uma denúncia diretamente, né? Às vezes essa criança recorre a alguém da família que ignora, que acredita que a criança está inventando ou pior ainda, que não dá atenção e acaba protegendo o agressor. Por isso a gente reforça que é importante continuar procurando a polícia para fazer essa denúncia. Você criança, você adolescente que está acompanhando a gente agora, que vive esse terror dentro de casa, dentro da sua vizinhança, pode ligar para o telefone Disque 100. Só pegar qualquer telefone celular, discar 100,
vai ser levado diretamente para um atendimento. Esse atendimento vai chegar até você, a polícia vai chegar até você e vai te tirar dessa violência constante. Outra forma de denunciar é procurar o corpo pedagógico da sua escola, procurar o psicólogo se tiver e fazer a denúncia para que a escola possa acionar o conselho tutelar e lhe ajudar a sair desse ciclo de violência que ainda, infelizmente, é muito grande. E o Centro de Detenção Provisória Masculino 2 de Manaus é o primeiro do país a usar sensores sísmicos no sistema de segurança. Esse equipamento, na prática, é capaz de detectar abalos no solo, o que impede possíveis escavações de túneis ou quebras de paredes no local. Na central de monitoramento, dezenas de câmeras mostram a movimentação dentro do Centro de Detenção Provisória Masculino 2. O presídio é um dos maiores de Manaus e abriga 900 presos dos regimes fechado e provisório. Mas as câmeras não conseguem captar tudo o que acontece dentro da cadeia. E tentativas de fuga por meio de túneis são comuns por aqui. Esse é mais um modelo de segurança que veio para agregar as demais que já existem. É um sensor sísmico, né, que é um teste piloto, né, que nós estamos fazendo aí com essa cogestora, que é em Brasil. São utilizados esses sensores justamente nos cofres de banco, que é para justamente captar essa interferência que está acontecendo, né? Então, como as fugas que acontecem na grande maioria dos presídios é por escavação, então fizemos esse teste com esse sensor, é acionado e já diz e informa justamente o local que está acontecendo esse abalo, e aí é deslocado a equipe de segurança para verificar, fazer a revista dentro da cela e verificar o que está acontecendo. Em março do ano passado, este vídeo revelou barulho de ferramentas que vinha de dentro de uma das celas do presídio. Dias depois, foi descoberto que os detentos haviam escavado um buraco de 2 metros de profundidade. 35 presos conseguiram escapar. Situação que a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas quer evitar a partir de agora, com a instalação de sensores sísmicos por toda a unidade. Uma tecnologia capaz de detectar abalos no solo e parede para evitar novas escavações. O Centro de Detenção Provisória Masculino 2 de Manaus é o primeiro do Brasil a utilizar esse equipamento, que é o mesmo usado para detectar abalos sísmicos. A central fica em Curitiba e uma outra aqui no presídio. Quando algum preso tenta fazer alguma escavação, seja no solo ou na parede, o sensor detecta a vibração e imediatamente avisa a central de monitoramento. O sistema sísmico ele serve justamente para monitorar esse tipo de sinistro, ou seja, tentativas de, não apenas de escavamento de túnel, mas também acontece muito de internos cavarem a própria parede para esconder materiais ilícitos. Então, o sísmico também ajuda a detectar esse tipo de alteração que pode ocorrer na unidade. Os sensores foram instalados em pontos estratégicos do presídio e não podem ser mostrados por questão de segurança. Nesta simulação, agentes batem na parede para testar o equipamento. Na central, o aviso chega rápido. Mesmo ainda em fase de testes, os sensores já conseguiram identificar a escavação de uma parede em uma das celas do pavilhão 6 no último sábado. Por enquanto, a tecnologia está disponível apenas no CDPM-2. Mas, a longo prazo, os sensores devem ser instalados em todas as unidades prisionais da capital. Essa cogestora, né, que ela opera somente no CDPM-2, veio com essa inovação, com essa ideia, como veio anteriormente também com o drone com sensor térmico, né? Então, esse item entra como um item que a gente almeja ter no futuro também para agregar a segurança que tem na unidade prisional. E o gerente executivo do INSS no Amazonas foi preso pela Polícia Federal na manhã de ontem. Ele é suspeito de vários crimes, como peculato, corrupção passiva e emprego irregular de verba pública. A operação cumpriu 6 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em nome do gerente executivo do INSS no Amazonas. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em 2017, depois de denúncias de que o suspeito facilitou a concessão de benefícios irregulares para terceiros.
Um deles, uma mulher moradora do município de Ilhéus, na Bahia, que seria parente do investigado. Essa pessoa beneficiária, ela havia pedido, dado entrada num pedido desse benefício no estado da Bahia, o INSS, naquele estado, negou, indeferiu aquele pedido e, em vez de ela proceder a regular apresentação de recurso em sede administrativa, ela se valeu desse parente dela aqui no estado do Amazonas e ele, da sua condição de gerente executivo, para conceder de forma irregular, de forma ilegal, esse benefício em favor de sua parente. O chefe do setor de benefícios do INSS também está sob investigação. A suspeita é de uma possível colaboração em outras ações do gerente executivo. A investigação continua porque depois nós verificamos que a senha pessoal da chefe do setor de benefícios também era utilizada aí para alguns benefícios irregulares. Então agora, com a apreensão de celulares, notebooks e mais documentação vasta que foi apreendida agora, nós vamos continuar as investigações para ver quais benefícios mais que foram concedidos irregularmente. A Polícia Federal também investiga possíveis interferências nos contratos firmados entre empresas prestadoras de serviços e o INSS. De acordo com as informações, o gerente executivo cobrava vantagens indevidas para os empresários vencedores de licitações, que atuariam em reformas e na construção de sedes da Previdência Social no interior aqui do estado. Caso o empresário se recusasse a colaborar, teria o contrato cancelado. Dentre essas, nós recebemos também a denúncia de que um dos empresários, vencedor de uma licitação regular, ilícita, né? Ele teria sido vítima aí de uma solicitação de propina de 10% do contrato como uma ajuda aí para a gerência executiva do INSS, né? Difícil, né? A gente vê a corrupção assim impregnada em quase todas as esferas, né? E nesse caso, o diretor executivo é apenas o número 1, o cargo mais alto do INSS aqui no Amazonas, que foi preso, né? Responsável aí, de acordo com as investigações da Polícia Federal, por vários crimes. E a gente vê muitas das vezes pessoas que têm a necessidade de conseguir um benefício do INSS e demoram muito, né? Às vezes o benefício é relacionado à saúde, é todo um processo burocrático, precisa passar por várias fases de perícia até conseguir um benefício definitivo. E a gente vê aí, durante essa operação, mostrou que pessoas que não tinham direito nenhum a receber esse benefício estavam recebendo, né, através de vantagens de pessoas lá de dentro. Ainda bem que a polícia conseguiu identificar e é bom que essas investigações continuem acontecendo, porque o INSS é responsável hoje por pagamento de de bilhões em benefícios aqui no Brasil, e isso precisa ser investigado a fundo, não só aqui no Amazonas, mas em vários outros lugares do país, para garantir que essa quantidade de fraudes não seja tão grande, porque isso, no final da conta, acaba pesando no bolso de todo mundo. E agora a gente faz uma pausa para o intervalo. Hoje é o Dia Mundial do Livro e a gente tem uma reportagem especial, principalmente sobre o incentivo da leitura na fase da infância. E chegou o fim da novela do Barezão. Finalmente, Manaus e Fache vão poder disputar a final do Campeonato Amazonense de Futebol 2019. Você vai ver os detalhes daqui a pouquinho desse julgamento que aconteceu ontem à tarde. Um instante só, eu volto já já.